Olá pessoal, boa noite a todos. Então vamos a uma apresentação a falar a respeito de interdisciplinaridade, uma das ferramentas de dicas de metodologia do espaço docente-aprendiz. Então vamos ver aqui, ó. Então tá aqui o espaço docente-aprendiz, parceria com Aulas 100, e o assunto é sobre, vamos colocar aqui, ó, o assunto é sobre, vamos dizer assim, como iniciar aula de artes. Tá lá. Quando você fala, tem a disciplina de a linguagem artística, né, que faz parte da mesma área de língua portuguesa, e você também tem a área de linguagem corporal, que é educação física. Então, artes, língua portuguesa e educação física, as três fazem parte da área de ciências linguísticas, né, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Então, vamos falar de artes aqui e fazer uma interdisciplinaridade de artes com biologia. Então, vamos dizer assim, então, a dica que eu vou apresentar aqui, ela serve tanto para iniciar na aula na disciplina de biologia, né, e também na disciplina de arte. Mas qual o assunto? O assunto é esse aqui, ó. Utilizando o recurso aqui, enciclopédia, aqui é a arte rupestre. Então vamos dizer que no primeiro dia do ano letivo, vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Então, pessoal, é o seguinte. Então vamos lá, fazendo aqui a pequena introdução aqui da apresentação, como iniciar a aula de artes com o assunto de arte rupestre. Então, vamos dizer que eu quero iniciar a aula de arte no primeiro dia do ano letivo, para que o aluno saiba por que ele aprende artes, por que existe disciplina artes na escola, né? E se for em relação ao professor de biologia, então vamos dizer que esse assunto aqui de arte rupestre, ele vai ser usado como introdução motivacional para você iniciar a aula sobre evolução humana, né? Então, vamos ver, quando tem um assunto lá da unidade de evolução na disciplina de biologia, então o que acontece? Você vai, o subtítulo de evolução humana, então vamos dizer, eu quero iniciar a aula de evolução humana. Eu vou começar com arte rupestre. Então, essa é a dica, né, de como pode ser apresentada a aula, a introdução motivacional, né, para poder já deixar bem claro, né, do que vai ser estudado, né? Então vamos ver aqui, vamos lá. Então, começando aqui, ó, vamos ver, ó, pronto. Então tá aqui, ó, arte rupestre. Então vamos lá. Então, quando você vê aqui essa ilustração, vamos dizer que eu começo a aula aqui com essa ilustração aqui. Tendo essa ilustração, o que acontece? Aí você vai lá, aí tem aqui escrito aqui que ele coloca. Claro, você vê que quando eu foi feita a leitura, né, sobre arte rupestre. Então, isso aqui, ó, foi feita aqui a leitura toda, né? Você vê que ela é bem ilustrativa aqui. Claro que não vai ser tudo completo, né? Então, vai servir só de dica. Então, vamos dizer que essa leitura toda, ela inspirou a eu criar essa apresentação aqui sobre dicas, né? Uma dica de como o professor pode iniciar a aula de arte. Então, tá lá, ó. Então tá aqui, ó. Aí fala aqui, vamos supor que eu começo a aula dizendo aqui, eu falo assim, turma, vocês estão observando aqui, né? Tá aqui escrito, homens da idade da pedra executam uma dança ritual, tá aqui, ó, uma dança ritual relacionada com a caça do bisão. Então tá aqui, ó. Aqui tá o desenho aqui, ó, do bisão, né? Vamos ver. E o que acontece? Pode perceber que quando se estuda arte rupestre, tanto na disciplina de artes como na biologia, percebe-se que muitos desenhos que se encontram nas cavernas, né, em lugares, né, por onde o homem pré-histórico passou, que são os nossos ancestrais, e você encontra muito assim, mais registros nas rochas, nas pedras de animais, principalmente em grande frequência o bisão, né? Então mostra que o bisão ele era um animal muito caçado na época lá pré-histórica. Isso aí foi pelos registros, né? Pelos desenhos feitos, né? E as ossadas que eram encontradas do bisão. Então, nas escavações. Então, e esse texto aqui, está dizendo aqui, ó, esse texto aqui, ele é ótimo para fazer a introdução
tanto na disciplina de artes como na biologia, né? Então, esse texto aqui de introdução é muito interessante, né? Então, fazer uma lida aqui sobre ele, que ele fala assim, né? Vamos dizer que eu comece a aula dizendo assim, uma menina de 12 anos, né, surpreendeu o mundo com a descoberta acidental que fez no verão de 1879. Tá aqui, ó. O seu pai, Dom Marcelino de Saltuola, costumava passar o verão nos arredores de Altamira, na Espanha. Tá aqui. E, sabedor de que na região havia uma caverna jamais explorada, decidiu sondá-la por uma abertura das mais estreitas. Tá aqui, ó. Então, durante algum tempo, percorreu a caverna à procura de objetos antigos de pedra e de osso, né? E no quarto ano de buscas, levou consigo a menina, Maria, né? Então, entediada com as andanças do pai, ela olhava em torno sem o menor interesse quando umas figuras pintadas na parede chamaram sua atenção. Então, você vê, vamos dizer que o que chamou a atenção da menina, que é a filha do Dom Marcelino de Saltuola, né? E vamos supor, ela pode se deparado, por exemplo, com essa arte aqui, esse desenho do bisão aqui, aí tá mostrando bisão pintado na caverna de Altamira, na Espanha. Então tá aqui. Ou então se deparou, ó, com esses desenhos aqui, ó, esses outros desenhos aqui, ó, da arte rupestre, tá aqui, ó, pronto. Esse aqui, né? Aí tá mostrando essa ilustração, ó, bacana aqui, ó, dessa divisão de trabalho aqui, enquanto que uns pintavam, os outros preparavam, né, as tintas, tá aqui, ó, mostrando aqui preparando a tinta, e fala, homens do Paleolítico pintam bisões nas paredes de uma caverna, enquanto outros preparam as tintas. Ó, mostrando, olha como é que é bem, mostrando todas as ilustrações aqui, ó, mostra aqui, ó, tudo, ó, bacana, né? Aqui, ó, falando aqui tudo. E aqui mostra lugares da Europa onde foram descobertas cavernas com pinturas. Então tá aqui, ó. Aqui tá mostrando, ó, um mapa aqui, ó, onde foram descobertas essas pinturas. Aí pode também, na aula, né, de iniciação, de início de aulas de artes ou de biologia na parte de evolução humana, mostrar esse mapa aqui, ó, e esse aqui, ó, essas ilustrações que pode ser dado através de um data show, ou então se tiver cartazes, né, pinturas, né, tem profissionais de ensino, pesquisadores que possuem pinturas, né, um acervo pessoal particular e que pode ser levado para a sala de aula e para poder, na hora que estiver dando aula, e apresentar para a turma, né, alguns dessas pinturas aqui, né, dessas ilustrações aqui. Beleza. Então tá aqui, ó. Então tem que estar mostrando, ó. Aqui tá mostrando aqui, tá lá. E vamos dizer, então, continuando aqui. Então, quando umas figuras pintadas na parede chamaram sua atenção, e imediatamente as mostrou ao pai, eram grandes bisões pretos e vermelhos. Encantado, Dom Marcelino saiu da caverna, tá aqui, ó, ele saiu da caverna para comunicar a todos que havia encontrado pinturas remanescentes do Paleolítico Superior, tá lá, e período da Idade da Pedra, que durou de 30.000 a 10.000 antes de Cristo. Consequentemente, né, por conseguinte, o autor das pinturas devia ser o homem de Cro-Magnon, nome dado ao homem daquela época porque foi na caverna de Cro-Magnon, na França, que se descobriram algumas das relíquias mais típicas do Paleolítico Superior. Então, aí existem as fases, né, da Idade da Pedra, que você tem o Paleolítico Inferior, tem o Paleolítico, vamos dizer assim, na fase média, né, vamos dizer assim, e tem o Paleolítico Superior. Tá lá. Então, mostrando aqui, ó, foi mostrando tudo direitinho. Aí aqui mostra uma parte mais aprofundada, tá aqui, ó. Então, vamos dizer, se for para dar uma aula de arte, né, para iniciar a aula de artes, ou quando você vai iniciar a aula de biologia, evolução humana, então tá aqui. Então, de posse aqui, né, desse recurso aqui, desse texto todo, ó, dessa referência bibliográfica aqui, ó, aqui tá mostrando. Aí mostra aqui, ó, a razão de pintar, mostra a técnica, né, descreve a técnica da pintura. Isso aí já é por conta do professor de arte, né, que mostra assim de uma forma bem mais resumida de como ele usava a técnica de pintura, ó, a técnica do artista, tá aqui, ó.
Então, ó, a dica, né, que ele pode falar da razão de pintar. Aí uma pergunta motivacional que é feita, que é outro recurso da dica de metodologia do espaço docente-aprendiz, que fala assim, aí fala, por que os homens, olha que pergunta, ó, interessante que pode fazer, ó, por que os homens, né, paleolíticos pintavam animais nas paredes? Então, qual é a razão deles pintarem esses animais nas paredes, né? Aí pode o professor perguntar para a turma e ver o que a turma pode responder. Assim, dá o palpite, especular, né? Então, quando você estuda biologia evolutiva, quando você estuda períodos pré-históricos, né? Então você acaba usando mais a especulações, expor hipóteses, né? Porque não se sabe realmente como foi. Então, através de registros de pinturas, de fósseis, de ossadas que são descobertas após as escavações, então você constrói ali e fala que deve ter sido dessa maneira que aconteceu, né? Então, é importante. Aí faz aqui a pergunta. Aí pergunta, será que foi para decoração? Que certamente não era, pois as pinturas muitas vezes estão em caminhos tortuosos, de difícil acesso. Então, que é verdade, porque quando foram descobertas pinturas, foram em regiões de difícil acesso, né? Então, e até em locais onde para vê-las é preciso escalar parede até para você ver essas pinturas, né? Então, aí fala que alguns estudiosos, né, acreditam que as pinturas evocam no inverno as caçadas do verão. Então, outros julgam que foram executadas para fins mágicos e propiciatórios. Por quê? É isso que eu estou falando porque eu estou lendo aqui, tá? Então, por exemplo, para fins mágicos. E está querendo dizer que eles, na época, supõe-se que eles acreditavam muito em coisas místicas, né? Em coisas espirituais ligado a coisas espirituais. Então, essa é uma das respostas dessa pergunta aqui, por que os homens paleolíticos pintavam animais nas paredes. Então, o fato de representar um determinado animal dava ao homem primitivo a convicção de que podia dominá-lo e torná-lo propriedade sua, vivo ou morto, né? Então, de modo geral, tá aqui, ó, o homem desse período não habitava as cavernas nas quais praticava sua arte, né? Então, escavações realizadas ao pé das pinturas murais não revelaram sinais de ocupação permanente do local, né? Então, eles achavam que naquela época, né, se chegava outros homens pré-históricos, então eles encontravam as cavernas sempre vazias, que não eram habitadas permanentemente. Então, além disso, as pinturas se encontram nas partes mais inacessíveis das cavernas, né? Então, o homem chegava lá, de repente, para descansar, que depois eu vou mostrar o vídeo que mostra aqui, ó. Tem esse vídeo aqui que mostra, aqui, o professor, ele pode utilizar esse vídeo aqui, ó, a sugestão para iniciar aula de artes ou na parte de biologia evolutiva do homem, tá aqui, ó. Então, esse vídeo aqui, ó, que fala o homem pré-histórico vivendo entre as feras. Então, e mostra nesse trecho aqui, desse título aqui, ó, o homem pré-histórico vivendo entre as feras, mostra, né, numa simulação aqui, que o homem encontrou, que é esse aqui, que está mostrando aqui, ele é o homem de Neandertal. Aí está mostrando aqui, ó, quer ver? Vamos ver aqui, o vídeo mostra aqui, vamos pegar aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Então ele está mostrando aqui nesse vídeo, olha só, então está aqui o trecho, ó, ele está mostrando, opa, peraí, vamos lá, ó. Vamos ver aqui, vou mostrar aqui mesmo, ó, nesse aqui, ó. Parece uma visão. Aqui, ó, ele tá mostrando aqui, ó. Ó. Ó, ele tá mostrando aqui, vamos ver, ó. Ó, ele mostra aqui, ó, tá aqui. A pintura tá aqui. Vamos ver se ele bota aqui, que ele coloca, vamos ver se ele mostra aqui, ó. Ah, ele está mostrando aqui para o outro homem de Neandertal, que os dois estavam caçando o bisão, né? Aí tá lá. Pronto. Tá aqui. Aí mostrou, ó. Vamos ver aqui novamente, vamos ver se coloca aqui, ó. Olha lá. E então, Nock vê mais alguma coisa. Ó, aqui tá mostrando que o homem de Neandertal está vendo. Aqui, ó, ele fazendo a escavação aqui, ó. Aqui, que interessante, né? Pronto. Então tá aí, né? Pronto. Vamos pegar aqui.
minimizar aqui, ó, e fechar aqui. Pronto, tá aí. Então tá mostrando aí uma dica que pode ser apresentado um vídeo, né, para falar a respeito da arte rupestre que foi mostrada aqui nesse vídeo, né? Então tá aqui, ó. Então vamos ver mais aqui. Tá lá. Então mostrou tudo, aí fala aqui, ó. Tá lá. Aí fala aqui que além das pinturas rupestres, né, tá aqui, ó, pinturas rupestres, porque é importante falar. Você inicia uma aula de artes e fala sobre arte rupestre. Tá lá. Aí mostra o que é rupestre, do latim rupes, que significa rochas, né? Pinturas esculpidas em rochas, né? Desenhadas em rochas. Então, executada nas paredes de profundas cavernas. Então você vê que a arte do homem de Cro-Magnon expressava-se na confecção e decoração de pequenos objetos. Então não eram os homens de Neandertal que faziam a arte, né? Então quem fazia eram os homens de Cro-Magnon, que eram os homens de Cro-Magnon, foram ancestrais que veio depois do homem de Neandertal. E aí o homem de Neandertal foi extinto, aí o homem de Cro-Magnon começou a dominar o ambiente, começou a dominar a sua época, né? Então tá lá. Tá aqui, né? Falando aqui, ó, tudo, ó, mostrando aqui, né, que as ilustrações aqui. E para completar aqui a dica, o que acontece? O que o professor ele pode fazer? Ele pode pegar um exercício, aí peguei esse, vamos supor, eu pego esse exercício aqui, após fazer a introdução motivacional, aí eu pego esse exercício aqui, aí fala assim, né? Apreciação artística, que isso aqui é uma questão, né, vamos dizer, que é típico de vestibular, na modalidade discursiva. Então é uma questão antiga, né, e que parece que ele vale para ser usado muito atualmente para poder fazer esse treinamento de interpretação, né? Então isso é muito interessante fazer isso. Então ele fala assim, ó, apreciação artística, como tudo começou. Aí tá lá mostrando, ó, aqui tá mostrando aqui, olha só, aqui a arte rupestre, ó, tá aqui. Aí tá mostrando aqui o homem da caverna, que é o homem de Neandertal, ele mostrando aqui, ó, mostrando para o outro homem de Neandertal, tá aqui, ó, tá lá, fazendo essa apreciação artística aqui, ó, mostrando para ele, né? Aí ele faz esse texto aqui que é interessante, que tem como é um quadrinho, como é uma tirinha, né, que é usada muito em concurso de vestibular. Então ele mostra aqui, ó, interessante que ele fala assim: de certo, há uma semelhança extraordinária e ousados contornos naturais da caverna acentuam o senso de perspectiva, fazendo de você um artista muito à frente de seus contemporâneos. Aí, ponto, daqui a pouco ele fala assim: agora, por favor, vá lá fora e mate alguma coisa para o jantar. Então, ótimo para fazer uma interpretação. Porque isso está mostrando que quando a gente estuda a arte rupestre, mostra que o ser humano, a espécie humana, não importa se é a espécie humana atual ou a espécie humana, os ancestrais da espécie humana atual, o Homo sapiens sapiens, que nascemos com um dom artístico, né? Então está mostrando isso. Aí ele fala aqui, ó, ele pode ter essa questão aqui que fala: qual dos precursores do homem melhor representa o tipo primitivo, grotesco e surto, conhecido como homem das cavernas, né? Aí tá lá, aí tem aqui a resposta que ele coloca aqui, ó, que é o homem de Neandertal, né? Pois o homem de Cro-Magnon já era idêntico ao homem moderno, como nós, né? E os anteriores ao Neandertal eram muito simiescos, né? Eles tinham ainda aquelas características simiescas, como mostra aqui no vídeo, né? Então, tá aqui, ó, que mostrou no vídeo, tem aquelas características simiescas, né, grotescas, tá lá. E pronto, então é o homem de Neandertal. Então não é o homem de Neandertal que tinha a arte da pintura, né? Então foi o homem de Cro-Magnon. Aí tá mostrando aqui a segunda pergunta: que ideia procura passar o desenhista com o cartoon acima, com a tirinha acima? Aí está aqui a resposta, né? Então, qual é a mensagem que está querendo passar? Então, a mensagem é em relação a esse trecho aqui, ó, logicamente. Está aqui, ó. Aí ele coloca assim a resposta que fala aqui, ó, que o homem primitivo, apesar do senso artístico que revelava, sim, porque mesmo ele não tenha feito toda aquela arte ali que foi feita pelo seu sucessor, que é o homem de Cro-Magnon, né? Ele estava apreciando aquela arte ali, né? Tinha, contudo, de levar a vida animalesca para sobreviver à custa da caça, né? Já que ainda não havia descoberto a agricultura. Porque
ele via, supostamente o homem de Neandertal descobria aquela arte rupestre, eles viram que não foi feito por eles, né? Talvez eles deduziam que eram feitos por espécies humanas mais superiores a eles, que é o homem de Cro-Magnon. Então vamos dizer que eles tinham até esse senso, né? Então eles tinham essa sensação de que já tinha alguém lá que já tinha feito esse desenho e superiores a ele, né? Então tinha um senso artístico, mas apesar disso eles ainda revelavam a postura de caçador, né? Isso como? Porque está mostrando aqui, ó. Tá aqui, né? A postura de caçador. Mas lembrando que esses que estão aqui são os homens de Cro-Magnon, tá? São os homens de Cro-Magnon, tá certo? Então, enfim, tá lá. Então, pessoal, está aí, né? Então está mostrada aí a dica de como o professor ele pode iniciar aula de arte, né? Com o assunto de arte rupestre, e na biologia, utilizando também o assunto de arte rupestre, aí que ele vai explorar mais de falar sobre os ancestrais da espécie humana, né? Homem de Neandertal, o Homo erectus, né? Homo erectus que ele conseguiu manipular o fogo, né? Descobriu o poder do fogo, né? O Homo australopithecus, então o Homo ergaster, enfim, tá aí. Então, uma introdução motivacional aqui que vai já levar a compreender assuntos posteriores, né, que vierem, e que vai facilitar a compreensão e vai ter uma rápida aprendizagem para a sua aula ser de qualidade, ok? Então valeu, pessoal, um abraço e até lá.